a sua, a nossa programação, a voz da palavra de Deus. A programação que toda sexta-feira, em nossa comunidade do Bode, transmite a verdade que liberta. Transmite a palavra que é luz e lâmpada para conduzir os nossos caminhos, os nossos pés, nos caminhos seguros, para que sejamos vitoriosos e venhamos prevalecer no final do labor desta vida. Há de chegar ao fim, para mim e para você, nesta vida aqui. Mas nesta noite, neste momento tão gostoso, você na sua casa, esse dia, esse momento chuvoso, esse clima gostoso, eu aqui na minha residência, levando essa programação para você, eu quero convidar você a estar com seus ouvidos atentos para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que tem ouvido para ouvir, que ouça. Ouça a palavra de Deus, ouça a palavra da vida, a palavra que pode levar ao homem a direção para a restauração, para a esperança da sua vida, a sua vida decepcionada, a sua vida angustiada, a sua vida no vazio, a sua vida na incerteza. A palavra de Deus, ela dá confiança, ela dá esperança, ela dá ao homem vida e vida em abundância, porque esta palavra, ela veio para mudar a nossa vida, iluminando o nosso entendimento, nos tirando da miséria, do engano que nós entramos, porque se afastamos da direção de Deus. Mas, ei, Deus não abandonou sua criatura especial. Deus não abandonou o homem que ele criou imagem e semelhança. Deus não abandonou a sua criatura especial, a qual ele criou para com ele ter a comunhão voluntariamente. Por isso que Deus deu ao homem o livre-arbítrio, que quer dizer o direito de escolha, para o homem decidir e escolher as decisões que ele toma na vida que Deus deu a ele. Porque Deus, ele deu ao homem este dom que nenhuma outra criatura tem, a capacidade de decidir, de escolher, de tomar decisões, de fazer escolha. O único ser pessoal é o homem que tem conhecimento da existência, que reporta-se ao passado, tem consciência do presente e tem noção do futuro. O homem, ele é um ser pensante, é um ser racional, é um ser inteligente que Deus criou para a comunhão com ele, para viver um relacionamento com ele voluntariamente. E Deus deu ao homem toda a liberdade para o homem decidir em sua vida qual caminho você quer escolher. A palavra nos autoriza a dizer isso e levar esse ensinamento, porque Deus, em todo o tempo da história humana, Deus vem mostrando que a responsabilidade da escolha do homem é dele e não de Deus. Em todo o percurso da história humana, narrada pela Bíblia Sagrada, que é o livro que traz a revelação escrita de Deus, este livro que foi inspirado por Deus, em toda a narração dele, Deus vem mostrando ao homem que as suas escolhas erradas lhe trarão consequências. Deus dá ao homem o direito de escolher, mas Deus instrui o homem, orienta o homem nas suas escolhas. O homem que abandona Deus, o homem que despreza a direção de Deus, o homem que não dá ouvido à orientação de Deus, e por isso que o homem entra em maldição, em miséria, em morte, em condenação. A culpa é a escolha do homem que ele tem, que ele é liberto para decidir e tomar a escolha da vida, e o homem faz a escolha contrária à direção de Deus. E Deus diz ao homem: escolha a vida, meu filho, escolha a bênção. Aí o homem quer tomar suas decisões pelo seu coração, ele escolhe a morte, ele escolhe a maldição. Enquanto Deus diz para o homem escolher o caminho da vida, para que ele viva, qual é a escolha que a humanidade tem feito? Caminho de morte. E qual é o caminho da morte? O caminho que o homem trilha, que o homem segue, que não condiz com a direção de Deus. A decisão que o homem toma, os princípios, as escolhas, os valores, a doutrina que ele tem na vida dele como se fosse de Deus, ele segue tudo isso sem a direção de Deus. Caminho de morte. Morte no sentido espiritual.
afastamento do homem para com seu Deus Criador. Morte fala disso, separação. E o homem, por não dar ouvido à voz de Deus e não seguir a direção de Deus, ele segue caminhando no caminho da morte. Porque a palavra de Deus diz que para o homem há caminhos que parecem bom e perfeito, mas o final desses caminhos é o caminho da morte, é o caminho da separação eterna com Deus. Por quê? Porque não é o caminho que Deus orienta. O homem não pode se conduzir para Deus no que ele acha, no que ele entende, no que o povo diz, no que o povo ensina. O homem tem que se conduzir para Deus através da direção de Deus. E a direção de Deus está na palavra dele. Tudo que você precisa conhecer de Deus está nesse livro chamado Bíblia Sagrada, que quer dizer muitos livros. Mas o homem não está nem aí. O que é que a humanidade tem feito? Desprezado a palavra de Deus, quer calar a boca de quem prega essa palavra, faz da palavra de Deus mentira, os homens criam suas verdades, enquanto a palavra de Deus nos revela que o mundo foi criado pelo próprio Deus. Aí vem o homem andando em caminho de maldição, despreza a palavra de Deus e coloca uma ideia de que o mundo foi criado por uma explosão, Big Bang, de que o mundo ele não foi criado, ele evoluiu, é produto de uma evolução. Aí o homem descredibiliza a palavra de Deus, despreza a palavra de Deus, não se conduz na direção da palavra de Deus, e aí é o que diz a Bíblia: caminho de morte, porque está andando fora da direção de Deus. Enquanto a palavra de Deus orienta a humanidade a não matar, não roubar, não mentir, não ser hipócrita, não ser fingido, não viver a feitiçaria, nem a idolatria, nem nenhuma outra prática de pecado que a Bíblia afirma. Aí vem o homem e coloca tudo isso que a Bíblia condena como regra e princípio de valores para a humanidade viver. E ainda criam leis para proibir o povo de pregar a verdade, para que o povo viva a mentira, o engano e conduza-se para a morte. Porque a humanidade perdeu o entendimento de Deus e se afastou de Deus cada vez mais. E através da influência de um ser maligno, um ser, uma criatura, um ser chamado o diabo, que é um ser pessoal, é uma criatura espiritual, mas é um ser. Esta criatura trabalha na humanidade influenciando o homem a andar contra a palavra de Deus. Enquanto a palavra diz não minta, o diabo leva o homem a viver na mentira, ter prazer na mentira, ter vantagem na mentira. Enquanto a palavra de Deus diz não se prostituais, a palavra de Deus ensina isso, aí o diabo cria leis e coloca a prostituição como uma profissão. Enquanto o diabo diz não matarás, o diabo cria lei e ordena a morte de crianças que ainda estão no ventre, com a lei do aborto, liberando o aborto. Enquanto Deus diz que vai cobrar todo o sangue da orla do vestido da mulher, falando do aborto, mas aí as leis, os homens que tomam o lugar de Deus ou querem, criam leis que levam a sociedade, a humanidade, a viver em caminho de morte. É isso que diz a Bíblia. Caminho de morte é esse. Enquanto Deus diz, não idolatrarás, a nenhum outro Deus invocarás, prestarás culto somente a Deus, aí o povo está sendo instruído a adorar lugar, a adorar homem, a adorar criaturas, a adorar entidades, a adorar espírito, a adorar tanta coisa. Enquanto a Bíblia diz, adoração da criatura, só para o Criador. Só o Criador é merecedor da nossa adoração. Não é o homem, não é instituição, não é entidade, não é espírito, não é natureza, não é nada dessas coisas que o mundo adora, que o mundo invoca, que o mundo tem como seus deuses. Então isso é o caminho da morte, gente. Por isso que Deus está dizendo, escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivas, e não da morte.
Escolhe, pois, a bênção e não a maldição. A humanidade, o homem tem o direito de escolher se ele quer o caminho da vida ou o caminho da morte. A humanidade, você que faz parte da humanidade, que fala de toda criatura racional chamado ser humano que Deus criou, tem a liberdade de escolha se quer submeter-se ao seu Criador ou se quer se rebelar contra ele. Só que Deus avisa a consequência da rebelião. Deus avisa ao homem a consequência da rebelião. Deus dá ao homem a liberdade de se submeter a ele ou não. Porque a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. Essa é a direção da palavra de Deus para nós. Servir só ao Senhor. Só a Ele prestarás culto, só a Ele adorarás, só a Ele idolatrarás, só a Ele invocarás. Mas o povo tem escolha. Quem quiser invocar os seus deuses que fazem Deus, invoque. Mas Deus dá ao homem a liberdade de escolha. O homem, ele tem a liberdade. Quer rebelar-se contra o seu Criador? Se rebele. Agora, você não é inocente das consequências. Porque Deus dá ao homem o direito de escolher, mas dá ao homem a consciência da consequência que o homem vai receber pela desobediência. E também Deus mostra ao homem a consequência da obediência que o homem recebe obedecendo a palavra de Deus. Então, nesta noite, qual caminho você vai seguir? O caminho da morte ou o caminho da vida? Para que você saiba, o caminho da vida é o caminho na direção da palavra de Deus. É o caminho sendo conduzido na orientação de Deus. O caminho da vida não é o caminho que o mundo pensa aí, que vai encontrar paz, felicidade, que vai encontrar muito sucesso, prosperidade. No final do labor desta vida, todos que estão andando por outro caminho que não é o da palavra, vão se decepcionar. Vão receber a tristeza, a vergonha e o desprezo eterno. Porque nós estamos aqui hoje, mas a verdade é que amanhã podemos não estar mais. E aí que o homem vai ver que tudo que foi falado a ele enquanto estava vivo aqui da parte de Deus, através da palavra, era para ele crer. Porque isso era o mais importante para o homem. E o homem desprezou atrás das suas fábulas, fantasias e das suas coisas vãs. O sábio Salomão, lá em Eclesiastes 12, versículo 13, ele diz: o fim de tudo que se tem ouvido é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Isso é o principal para a humanidade. De tudo que se vive neste mundo, mas a prioridade da nossa vida é buscar uma vida de temor, uma vida de obediência, uma vida andando na direção de Deus. E com isso nós temos que perseverar, ser prudente, vigiar, para não se desviar da direção de Deus. Por isso que eu, na minha prudência, quando alguém vem falar de Deus para mim, eu analiso a palavra de Deus. Eu não quero saber quem é o homem, quem é a igreja, quem é a instituição que fala de Deus. Eu quero conhecer a Deus pela palavra. O único meio garantido de você servir e estar conduzindo na direção de Deus é se você estiver na palavra dele. Foi o que Salomão disse. Salomão, um homem que teve todos os prazeres da vida, viveu uma juventude regalada, tinha tudo que o homem deseja ter hoje: mulher, dinheiro, fama, poder. Salomão teve, mas na velhice dele, Salomão ele reflete, porque muitas vezes na mocidade não dá para refletir. Quando chega a velhice, é que a gente começa a refletir, a pensar, a analisar as coisas que viveu, as besteiras que fez. Mas quando dá tempo ainda de se arrepender, é bom. O ruim é quando a pessoa chega na velhice e continua com o coração duro e não se quebranta para se converter a Deus. Salomão, na velhice dele, ele se converteu a Deus. Na velhice de Salomão ele entendeu. Não adianta o homem ter tanto prazer, tanta mulher, tanto dinheiro, tanta fama, tanta coisa que ele deseja nesse mundo, se tudo aqui vai perecer. Porque o mais importante desta vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque é com isso que eu receberei a verdadeira riqueza e o verdadeiro tesouro eterno na minha alma, desfrutando lá nos céus, quando deste mundo partir.
Foi o que Jesus disse. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O sentido aí de perder a alma é não ser salvo, é não ter o gozo, é não ter a paz, é receber um juízo eterno, onde a alma, que é o ser real, vai passar a eternidade. Do que adiantou tanta mulher, tanta fama, tanto prazer, tanto poder, tanta vida neste mundo, se passou rápido e vai passar uma eternidade sem paz, sem gozo e sem alegria. Eu não estou aqui querendo que ninguém venha acreditar a pulso. Se você crê, será bem-aventurado. Se não crê, infelizmente é a palavra de Cristo, será condenado, meu irmão. Creia nesta palavra. Se converta a Cristo para você servir a Deus e estar em Deus. Sem Jesus, ninguém chegará a Deus. Sem Jesus, ninguém será aceito por Deus. Você pode estar seguindo quem estiver seguindo. Você pode estar onde estiver. Você pode fazer o que fizer. Você pode ser o que for. Sem Jesus, tudo que se faz nesta vida é vã. Porque o único meio para Deus receber o homem pecador é por Jesus, para esse pecador receber a justificação de Deus e não sofrer a pena do pecado, que é a morte eterna, a condenação. É preciso a humanidade ouvir isso. A necessidade de Jesus é para essa finalidade, porque a própria Bíblia nos revela que Deus enviou Jesus ao mundo foi para essa finalidade. Não foi para resolver problema financeiro de ninguém. Não foi para dar vitória nem prosperidade a ninguém nesta terra. Não foi para fazer ninguém o super-homem que não sofre nada, que Deus vai estar protegendo de todo o mal aqui nesta terra e nada vai acontecer a ele. Não! Jesus não prometeu isso a ninguém. Ao contrário, ele disse que a gente ia ter aflição. Ele mandou ter bom ânimo com as dificuldades da vida. O que Deus oferece ao homem através de Jesus é as bênçãos eternas. Porque as bênçãos da terra, você não precisa crer em Deus. Deus dá a todos. Deus é bom para justo e injusto. Tudo sucede debaixo do sol, ao justo e ao injusto. Não precisa você fazer campanha, ir para a igreja, ser crente, viver a penitência, viver o flagelo, fazer pacto, fazer voto. Não precisa nada disso para você alcançar trabalho, para você alcançar emprego, para Deus te curar. Não precisa nada disso. O povo está vivendo um engano pelos líderes que estão enganando o povo. Onde o povo acredita, não, para eu receber minha bênção, eu vou na campanha na igreja A. Para eu receber minha vitória, eu vou para o pacto e o voto da igreja B. Isso tudo é em vão. Porque Deus dá tudo a todos. Não precisa ser crente, religioso de igreja, não precisa fazer nenhum sacrifício, nenhum voto. Não precisa pagar indulgência. Agora tem uma coisa. As bênçãos do céu, você pode fazer o que for, só alcança aquele que crê e se converter a Jesus, porque a bênção eterna não é para quem é bom, não é para quem vive religião, não é para quem faz pacto, voto, quem está dentro de devoção a nenhuma entidade. As bênçãos do céu é para todo aquele que crê e se converte a Jesus Cristo, porque foi para isso que Deus enviou Jesus. Foi para essa finalidade que Deus enviou Jesus. Para o homem ter com ele a vida eterna depois que sair deste mundo, alcançando e desfrutando de todas as bênçãos na vida eterna com Deus. Então, você tem a escolha. Jesus disse, ide e pregai o evangelho. Quem crê? Isto depende do indivíduo que crê. Não é para todos, é para o indivíduo que crê. Se todos crê, serão salvos. Não é o indivíduo particular, é o indivíduo que crê. Quem crê será salvo. É quem crê. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem a vida. O que resta para esse é a ira de Deus permanente na vida daqueles que partem sem Jesus. Se você quiser acreditar, amém. Serás bem-aventurado. Te converte
de tudo isso que você é ensinado como se fosse verdade de Deus, que converte a Cristo e a sua palavra, porque a verdade de Deus é esta: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E nesta hora, escute esse hino, medite, porque aqui é assim, a voz da palavra de Deus. Estamos agora no momento de 7h50 na comunidade do Bode. Vamos de hino, vamos de louvor. Rapaz, deu uma ventania agora aí que...